Salve, galera! Vamos fazer a questão da AFA aqui, 2025, versão A, questão 20. Um circo. Uma das atrações é o elefante João. Sei lá, não vou falar esse nome, tá? João. Vai ser João o elefante. Coloca uma esfera de raio de 19 centímetros em um recipiente de formato cônico, né? Então tem um cone que tem água até um certo momento, né? Sabes que o recipiente se encontra com água até a metade da altura, cuidado, da metade da altura. João, né, o elefante, então coloca a esfera dentro do recipiente sem derramar uma gota sequer. A esfera fica totalmente submersa, então a esfera entra no recipiente e a água sobe, beleza? E chega a 3 quartos da altura desse cone, né? Chega aí a 3 quartos da altura desse cone. Então eu quero saber qual é, aí a pergunta da questão é qual o volume do cone, tá? Ele dá uma enfeitada aí. Bom, então deixa eu explicar aqui um pouco mais para você, né? Eu deixei assim a conta, a questão, né? O enunciado aqui um pouquinho mais distante, mas vamos lá, vou te explicar o seguinte. Então, a lógica da questão é da seguinte maneira, ó. Ele tinha aqui uma. Uh, tinha um cone com água até metade da altura, beleza? Cone com água até metade da altura, tá? E aí, o que aconteceu? Ele foi lá e colocou a bolinha dentro da água. Ou seja, gente, o que acontece quando nessa situação? O volume da água sobe e o que ocorre é que o volume do novo cone, né? Nesse momento você tem um outro cone, que é a água mais a bolinha. O volume desse novo cone é o volume que eu acabei de falar, o volume da água mais o volume da bolinha, beleza? E aí, o que ocorre? Eu quero que você entenda o seguinte: qual é o conceito fundamental que a gente vai usar aqui? O conceito fundamental que a gente vai usar aqui é a semelhança de cones, tá? Esse cone inicial, o cone original, o cone formado só por água, o cone original e o cone formado por água mais bolinha, eles entre si são semelhantes. E quando dois cones são semelhantes, acontece uma semelhança que funciona da seguinte forma. Ó. A razão dos volumes, ó, se eu tiver dois cones de volumes V1 e V2, a razão entre os volumes, deixa eu dar um zoom out aqui um pouquinho, a razão dos volumes é o cubo da razão entre as alturas, na verdade entre quaisquer dois segmentos. Mas eu vou usar muito intensamente essa ideia aqui, ó, V1 dividido por V2 é o cubo de H1 da altura de um dos cones dividido pelo H2. H2 elevado ao cubo. Tá? E com isso a gente vai matar essa brincadeira, tá bom? A gente vai resolver isso com tranquilidade no olhar, tá? A continha é um pouquinho chata, né, da questão, mas vamos lá. A primeira semelhança que eu vou fazer é a semelhança entre a água original aqui, essa quantidade de água e a quantidade e o volume do cone, né? Então, o volume de água dividido pelo volume do cone é a razão da altura da água para a altura do cone ao cubo. Qual é a razão da altura da água? Qual é a altura da água? A altura que a água está, esse cone formado de água tem a altura 1/2, meio de H. Meio vezes H. E a altura do cubo é o próprio H. Isso aqui dá o cubo. Então eu tenho o seguinte, ó, vai cortar o H com H, vai ficar 1/2 ao cubo. Quer dizer que o volume da água é 1/8. Isso aqui, para quem está acostumado, já tem noção pra caramba, né? O volume da água aqui, quando está na metade da altura, ela não é metade do volume do recipiente. Ela é 1/8, né? Aquele finalzinho ali do sorvete ou do copo lá de drink famoso e tal, né? Aquilo lá é besteira, né? 1/8 só do volume, tá bom? E a outra coisa que a gente vai ter é que se você olhar para cá e fizer a mesma razão, só que o que acontece? Esse cone aqui,
O volume dele é o volume da água mais o volume da esfera. Eu vou chamar de VE, tá bom? E aqui era o cone, né? Que é o volume do cone. Isso aqui, agora, olha que essa nova semelhança que eu estou fazendo. Estou fazendo a semelhança desse cone aqui pro cone grandão. A razão dos volumes, o volume de água mais a esfera sobre o volume do cone, é o cubo da razão das alturas desses caras, ó. É o cubo da altura de 1, que é 3 quartos de H. Bom, você já sabe que isso aqui vai dar 3 quartos, né? Dividido por H ao cubo. Ou seja, isso dá 3 quartos ao cubo, e aí a gente começa a nossa brincadeira aqui, né? A gente começa da seguinte maneira. O volume de água mais o volume da esfera é igual, esse 3 quartos corta, eu vou te dizer o seguinte, 3 quartos ao cubo é 27,64 avos. Feio que dói, né? 27 sobre... Opa, 27 sobre 64. Vezes o volume do cone. E agora a gente vai substituindo as coisas, tá certo? Primeiramente, eu vou dizer o seguinte para você, ó. Vou arrastar um pouquinho para cá, né? Vamos fazer a conta aqui no canto, ó. Já. Vamos abrir espaço aqui, ó. O volume da água é 1/8 do volume do cone. Então, o volume do cone dividido por 8. Volume da esfera, gente. Como é que calcula o volume da esfera? Olha só, vamos lembrar um negócio aqui. O volume da esfera é... O volume da esfera é 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Não vou substituir o valor do raio agora, não. Só que ele manda você usar π igual a 3. Então, eu vou facilitar a nossa vida aqui. Vou dizer o seguinte. Quando ele manda você botar π igual a 3, eu vou cortar esse π com esse 3 aqui, ó. Aí vai simplesmente dar 4r ao cubo, beleza? E aí, a ideia, quando você lê o enunciado, você já vai ficando com maldade no coração, né? Você vai falar assim, olha, 4 vezes r ao cubo. O raio era 19. Então, é 4 vezes 19 elevado ao cubo, que é igual a 27 sobre 64 vezes o volume do cubo. O volume do cone, perdão. E agora é só resolver essa conta aqui que você vai achar o volume do cone. Como é que eu resolvo essa conta? Simplesmente pegando essa parte aqui, uma equação do primeiro grau com a incógnita sendo o volume do cone, né? Pega esse cara aqui e passa para cá subtraindo. Então, eu não vou desenvolver essa conta. Aí eu pulo do gato, ó. 4 vezes 19. Quanto é 19 ao cubo? Sei lá, maluco. Mas se você olhar as opções, faz sentido, né? Não desenvolver. Tá certo? 27,64 avos menos 1/8 vai dar 19,64 avos. Vezes o volume do cone, tá? Aqui, nessas coisas, eu tô me permitindo fazer essas continhas um pouco rápido, tá, gente? A ideia desses vídeos é te ensinar as ideias, os conceitos, a parte da matemática mais puxada, né? Então, ó, essas continhas de fração assim, a gente vai de boa. Olha só, 27 menos 8 deu 19, né? E um dos 19 cortou, ó. 19 ao cubo, agora fica só 19 ao quadrado. E aí passa esse 64 para lá multiplicando, 64 vezes 4 dá 128, 256, olha que beleza. Logo o volume do cone, olha o que eu vou falar para você. O volume do cone é igual a 256 vezes 19 ao quadrado. E aí você não vai se preocupar com multiplicar essa conta, com fazer esse cálculo, cara. Não vai não, não vai não. Você é louco. Olha só, olha a pergunta da questão. A pergunta da questão fala o seguinte. Podemos afirmar que o volume do cone em centímetros cúbicos é um número divisível por 4 valores. Ou seja, esse número que deu aqui... Gente, tem 5 ao quadrado aqui? Não tem. Ele botou uma pegadinha aqui, ó, 19 ao cubo. Não tem 19 ao cubo, tem 19 ao quadrado. Se você dividir aquilo por 19 ao cubo, vai ficar um 19 no denominador, não vai dar bonito. 3 a quarta muito menos. E, gente, 256 é 2 elevado a sétima. 256 é divisível por 2 a quinta. Gente, 2 a quinta é 32. 256 é uma potência de 2 maior do que isso, né? Então,
Fica bonito. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, vamos aí. Até a próxima.